Salve, salve galera do grupo de estudos! Meu nome é Paulo Ludogero. Vamos dar um tempinho aqui para ver se eu consigo ativar aqui. A Juliana estava tentando ativar com vocês aí, né? Deixa eu tentar aqui, pera aí. Deixa eu tentar. Salve, salve galera! Muito boa noite. Deixa eu pedir pra Juliana tentar entrar aqui comigo aqui, né? Assim que a Juliana conseguir entrar. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Olha só, tô conhecendo vocês hoje aqui, então eu vou colocar um ponto de Exu, porque a live é sobre Exu, não é isso? Então vamos colocar um pontinho de Exu pra gente poder ir aquecendo aqui o nosso ambiente. Exu. Boa noite, Juliana. Boa noite. Tomamos uma surra aqui, mas agora foi. Quando a internet não quer, não adianta. A gente não entende nada de internet, por isso que a gente apanha. Boa noite. A internet não queria de jeito nenhum. Boa noite, pai Paulo Budagera. Boa noite. A casa é sua, faça as honras. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Estudo de Umbanda Oficial. Fala, galera. Boa noite para vocês. Como foi prometido aí, que a gente fez essa propaganda para vocês aí, que ia ter live a semana toda, segunda, quarta e sexta, no caso, e a gente vai reprisar as lives para vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo. Todas as lives vão ser segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Tem passado uns panfletinhos aí, mas como é muita gente no grupo, talvez tenha passado despercebido para vocês. O pai Paulo Ludogero vai na segunda, na quarta e na sexta, vai dar muito conteúdo sobre Exu e Pombogira, que é um assunto que vocês pedem pra caramba, perguntam pra caramba. Ontem mesmo teve pergunta e perguntaram assim, anota para pedir para ele, porque eu vou estar no terreiro. Eu falei, vamos anotar aqui. Pode deixar que eu vou colocar aqui as perguntinhas aqui. Enquanto você estiver na live, o que eu vou fazer, pai Paulo? Eu vou sair aqui para
você fica na tela inteira, você vai fazendo a live, fica à vontade, a casa é sua, Gratidão. e no final é só, quando for a parte de pergunta e resposta, você me sobe de novo. Ah, Fica à não, vontade aí. aí eu posso gostar de ficar sozinho. Aí você vai ter que fazer o resto todo sozinho, então, hein? Olha, eu conheci uma pessoa que falava assim, nunca entregue um microfone ou uma live na mão de um pai de santo. Ih, já era. Então, Ele gente, vai nunca falar, vai ter mais vai 3 parar de horas, falar. vocês vão ficar aí, Nunca mais vai é parar com de vocês, tá? falar. Então, bom, mas gratidão pelo convite. Nada. Nós que somos gratos aqui pela oportunidade de aprender mais sobre espiritualidade com quem sabe mais. Gratidão. Bora lá, gente. Aproveita aí. Pode botar as perguntas aqui no chat, que no finalzinho a gente dá uma olhada e fala algumas perguntinhas, ok? Fechou. Falou. Esperar a Juliana. Tô sozinho com vocês agora. Então, salve, salve, galera. Meu nome é Paulo Ludogero. Sou o dirigente da casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. É um terreiro de Umbanda, situado aqui em Jabaquara, São Paulo, capital, mais precisamente na região sul. Eu tenho. A minha casa completa 20 anos agora, no ano que vem. 20 anos de casa aberta, com trabalhos ativos. No entanto, eu tenho mais de 50 anos de Umbanda, porque eu já era umbandista dentro da barriga da minha mãe. A minha mãe já era umbandista na casa do meu avô, na tenda espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, onde eu tenho muita gratidão por todos os anos que passei lá, por todos os anos que estou lá, porque eu ainda sou filho de santo da casa da tenda espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, benção Maninha, falar nisso. Terreiro fundado pelo meu avô, pai Durval José dos Santos, herdado pela minha mãe Maria Imaculada, que está no comando até hoje, junto com meu irmão Edson Ludogero. E eu tenho a minha casa, que é a casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara, e trabalho todas as sextas na minha casa, fazendo os nossos trabalhos espirituais, e na casa da minha mãe, eu estou todas as quartas-feiras. Isso quando não tem gira a semana inteira. Aí eu estou lá na casa da minha mãe e na minha casa. Mais de 20 anos de casa aberta, mais de 50 anos de Umbanda, e como eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo, né? E na live de hoje, eu quero falar sobre vocês sobre Exu e Pombagira, que são os nossos guardiões. Guardiões da vida, guardiões do caminho espiritual, guardiões de todas as passagens e de todos os pontos de força da natureza. Sim, e para poder explicar sobre isso, eu tenho que diferenciar para vocês este entendimento. Orixá Exu e Exu de trabalho, ou como muitos chamam, Exu falangeiro. Na nossa doutrina, nós temos essa diferenciação. Nós temos o Orixá Exu, que está no mesmo patamar de Oxalá, mesmo patamar de Oxum, Oxóssi, Xangô, Inhaçã, está no mesmo patamar, Orixá Exu. E temos os Exus de trabalho, da linha de trabalho. Esses Exus são espíritos que caíram por um magnetismo mental negativo e foram resgatados pelo Orixá Exu. Mas eu vou chegar lá, vou estar explicando para vocês entenderem essa diferenciação que a gente faz. Tá? Mas o mais importante aqui, se você, por exemplo, não cultua o Orixá Exu, mas cultua Exu de trabalho, ou você não cultua Exu de trabalho, mas cultua o Orixá Exu, o mais importante é você ter fé e respeitar o sagrado e a forma de culto do seu irmão. Se você respeita a forma de culto do seu irmão, que pode ser diferente da sua opinião, você já está no caminho correto. Porque eu costumo dizer, e sempre digo nas minhas palestras, sempre digo quando eu estou falando sobre Umbanda, ou com quem não conhece Umbanda, ou com quem conhece Umbanda já, eu sempre falo a mesma coisa. A religião, para ser boa, ela tem que provocar uma mudança de fórum íntimo em você. A religião, para ser boa, tem que provocar uma mudança de fórum íntimo em você. Então, se a doutrina que você segue provoca uma mudança de fórum íntimo em ti, você está no caminho certo. Porque não adianta você vestir a sua roupa branca ou vestir a sua roupa preta, vermelha, de Exu de Pombagira, ir para a gira
E no dia a dia você não ter uma educação mediúnica, você não ser uma pessoa boa, vamos dizer assim. Uma pessoa boa para consigo mesmo, para com os outros. Não adianta. Porque a religião não está provocando essa sua mudança. A gente fala muito de religião, e algumas pessoas falam, eu não sou religioso porque eu tenho dogma, porque ela é dogmática. Eu sou espiritualista. Mas mesmo o espiritualista, ele tem os seus dogmas também. Porque ele tem que andar numa conduta moral regrada. O importante é você ter a expansão de consciência. Respeitar o sagrado. Respeitar Exu, respeitar Pombagira e respeitar a doutrina do seu irmão. Então, quem é Orixá Exu? Eu vou falar segundo a nossa doutrina, segundo o nosso entendimento, e eu estou aberto aqui depois para tirar todas as dúvidas de vocês. Quero agradecer aos moderadores, os proprietários do grupo de estudos oficial de Umbanda e agradecer muito por esse convite e por estar aqui. Quem é Orixá Exu? Vamos imaginar lá no começo da nossa criação, onde existia uma galáxia com poucas estrelas. Deus olhava para dentro de si, Olorum olhava para dentro de si, e quando ele visualizava o seu exterior, ele não via nada, só via um vazio. E ele falou, eu preciso ter vida nesse vazio. E quando ele pensou em ter vida nesse vazio, ele criou Exu. Exu habitava o exterior de Olorum e o interior de Olorum, com um único propósito. Tudo que deixava de pré-existir em Olorum saía para aquele imenso vazio. Exu resgatava, neutralizava, decantava e devolvia para o interior de Olorum. Vamos entender assim, de um modo lúdico, para que vocês possam entender. Olorum é perfeito em si. Deus é Pai, é perfeito em si. E tudo que deixava de ser perfeito, vamos considerar como uma energia negativa. Então essa energia negativa saía de dentro de Olorum e se perdia no vazio de Exu. Aí começa a grande sacada. Quando Olorum via que aquilo se perdia e se tornava um vazio eterno, ele pensou, pô, mas não pode deixar assim, eu preciso colocar vida nisso. Eu não posso deixar que tudo se perca. Foi nesse pensar que ele criou Exu. E Exu resgatava essas energias negativas, as transmutava e colocava como positivas novamente no interior de Olorum. Só que quando Exu voltava para o interior de Olorum, Olorum novamente visualizava todo aquele vazio. Foi aí que ele pensou, eu preciso ter vida. Lembra de uma frase antiga, penso, logo existo? Olorum pensa, logo existe o que ele pensa. Deus pensa e logo existe o que ele quer. Logo existe o que ele pensa. Sendo assim, começou o grande Big Bang, que nós aprendemos no primário, nas aulas de biologia, nas aulas de história. Começou o Big Bang, as explosões. E essas explosões eu tenho para mim, e na nossa doutrina nós temos, que foi a grande explosão do início da criação. Quando Olorum, de dentro de si, colocou os orixás para fora para criarem os mundos que seriam habitados. Então Exu foi o primeiro que pertence, que ele comandava todo o exterior de Olorum com aquele vazio. Então o primeiro estado da criação é o vazio. O segundo estado da criação é o estado físico, aonde Olorum deu a Oxalá a primazia de arquitetar o universo. E aí cabe um detalhe que muitos sacerdotes, dirigentes, eu já ouvi muitas orações de diversos paizinhos, diversas mãezinhas de santo, falarem assim, Oxalá, grande arquiteto do universo. Sim, ele é o grande arquiteto do universo. E por ser o arquiteto, ele é o construtor de mundos. E aí, Oxalá criou o mundo, foi criando todos os mundos que seriam habitados por nós, seres humanos e outros planetas. Mas Exu, o orixá, foi o primeiro, porque ele já estava ali fora. Quando os mundos foram criados pelo
por pai Oxalá, aí teve todo aquele processo histórico de gases, vida, de biologia, né? Todos aqueles estados. Mas quando os seres humanos, da centelha divina de Olorum, começaram a habitar o mundo criado, aí começou. Lembra que eu disse que Exu, ele resgatava as energias que saíam do exterior para o interior de Pai Olorum novamente? Então, nessa questão, quando os mundos começaram a ser criados, aí nós temos o reino de Oxalá, temos o reino de Oxum, que são as cachoeiras, temos o reino de Oxós, que são as matas, o reino de Xangô, que são as pedreiras, temos o reino de Ogum, que são os caminhos. Nós temos todo esse reino ali criado pelos orixás e pelo orixá Exu e pelo orixá Oxalá e todos os orixás. E Exu era o guardião do universo, né? Guardião do vazio. Quando os mundos começaram, os pontos de força, que são os pontos de força da natureza, começaram a ser criados e ser habitados também pelos orixás e pelos seres humanos, começou aquela descarga de energia negativa. Por exemplo, vou tomar banho de cachoeira. Eu, Paulo, vou tomar um banho de cachoeira para me descarregar e me energizar. Eu me descarrego, mas eu estou descarregando aonde? Ali, no ponto de força da natureza. Então, Exu olhou aquilo e falou: Deus gera em si e de si. O que significa isso? Deus gerou Exu, e Exu gerou de si outros Exus para que pudessem tomar conta do ponto de força dos orixás. Para você entender melhor isso, eu faço uma analogia sempre com o limoeiro. Imagina um limoeiro que dá o fruto, o limão, aquele limão cai do pé, o fruto rola terra abaixo, a semente entra na terra, entra em contato com a terra, germina e nasce um outro limoeiro. O limoeiro gerou em si um limão e de si outro limoeiro. Deus gerou em si Exu, e Exu de si gerou outros Exus para que tomassem conta do reino dos orixás. Aí nós temos o guardião do ponto de forças Exu, que é o primordial, que é o orixá no mesmo patamar de todos os orixás. E aí nós temos Exu das cachoeiras, Exu dos campos, Exu das pedreiras, Exu das matas, Exu das estradas, que são orixás, Exus, só que naturais. Nunca encarnaram. São orixás que são guardiões dos pontos de força da natureza. Com isso, você já consegue entender o que é um orixá, e agora eu vou explicar para vocês quem são Exu e Pombagira, espíritos, falangeiros de trabalho. Imagina a seguinte situação: quando começou os seres humanos habitar esse planeta Terra maravilhoso que nós vivemos, muitos espíritos, ao desencarnar, ao invés de ascender as esferas, eles começavam a cair. Vamos chamar, uns chamam de umbral, outros chamam de inferno, para mim é o estado de consciência de cada um. Começavam a cair, mas não ascendiam níveis vibratórios superiores. Como eles não ascendiam esses níveis vibratórios superiores, espíritos que tinham como almas gêmeas aqueles espíritos caídos ficaram retidos nas esferas superiores. E essa retenção fez com que esses espíritos paralisassem a sua evolução para esperar aqueles espíritos que estavam caídos. E muitos deles reencarnavam, esses espíritos também, vou colocar aqui no meio, os espíritos reencarnavam para tentar uma nova evolução, e os espíritos que estavam no patamar superior reencarnavam também para ajudar esses espíritos a subirem. Só que a evolução humana, nós temos que desenvolver diversos fatores, diversas características dos orixás em nós mesmos. Resultado, nem sempre eles subiam, muitos deles caíam. Até que num determinado momento,
por causa do negativismo mental, esses espíritos eles eram retidos nas faixas vibratórias inferiores, não tinham mais chance de encarnar para tentar uma evolução. Foi aí que o Lorum solicitou que Exu, que estava acostumado a lidar com aspectos negativos do ponto de força dos orixás, aspectos negativos da criação divina, ordenou, pediu a Exu que resgatasse seus filhos humanos que estavam retidos nas esferas inferiores e os desse uma condição de evoluir agora como espíritos, guardiões da esquerda dos orixás. Aí Exu foi até esses espíritos, os resgatou e deu a eles um grãozinho de areia, vamos falar assim, um grãozinho de areia. Só que um grãozinho de areia de Exu é muito forte. É o poder de um primordial. Mesmo que seja um Exu natural do ponto de força, é um poder primordial. E esse poder primordial, ingressado a esse espírito agora, Exu, ele começou a ter uma nova oportunidade para evoluir agora na criação divina como uma entidade espiritual, sendo Exu ou sendo Pombagira. Exu e Pombagira, eles vão alcançar agora o seu mistério divino, através do que eles trazem em si. Exu já resgatou, ou seja, deu uma oportunidade para que eles pudessem, como um trabalhador, um espírito, pudesse evoluir agora como um espírito trabalhador, com o nome Exu. Só que esse espírito, ele era fanático pela fé, um exemplo. Então, mas foi Oxalá, então, que o resgatou junto com Exu. Então, ele é um Exu de Oxalá, podendo ter o nome, por exemplo, de Exu Lucifer, ou então Exu dos Cristais, Exu dos Campos, um exemplo. Nós temos Exu tranca-ruas, é um Exu de Ogum, quem tranca, destranca, ruas é caminhos, quem abre e fecha, Exu de Ogum. Tranca-rua das almas, é um Exu de Ogum, e o Baluaê. Então, Exu deu poder, mas tinha as filiações divinas daqueles espíritos, que eram os orixás. E os orixás começaram a dar uns nomes simbólicos, que são Exu e Pombagira, para que eles pudessem, assim, evoluir com a bênção dos seus pais, das suas filiações divinas. A relação de Exu e de Pombagira com o orixá Exu é essa, é o poder que lhes foi dado. E como eles trabalham, né, o campo de atuação deles, aí depende do nome simbólico, como eu já falei aqui. Vamos citar, por exemplo, Pombagira cigana. Tem muitas pombagiras ciganas, né? Aliás, eu tenho uma pombagira cigana aqui em casa que eu a tenho como minha verdadeira psicóloga. Pombagira cigana. Cigana, quando nós falamos de cigana, nós imaginamos logo assim as caravanas, as fogueiras, os campos, estradas, viagens. Então, pombagira cigana pode ser de Ogum das estradas, pode ser de Inhaçã, dos direcionamentos, ou do fogo, o elemento fogo de Xangô. Aí nós teríamos que perguntar para a pombagira cigana em questão qual a atuação dela. Se é pedreira, se é fogo, se é vento, se é Ogum, Xangô, Inhaçã, para que nós pudéssemos oferendar ela no ponto de força correto, de acordo com a vibração dela. Aí o Exu se apresenta, por exemplo, como tranca-rua das almas. Eu posso dar oferenda para ele tanto no cemitério quanto nas estradas. No cruzeiro do cemitério quanto nas estradas. Exu do lodo. É um Exu sobre a vibração de Nanamburoquê. Então eu vou dar oferenda para ele no campo de força de Nanã, no seu campo energético, no seu campo de força.
E esses espíritos, Exus que foram, eu vou usar uma palavra aqui que eu nem sei se ela existe, tá? Quando eles foram exunizados, vamos chamar assim, exunizados, ou seja, se tornaram Exu de acordo com a vibração dos orixás, dos seus pais, da sua filiação divina, eles receberam esse poder. No entanto, eles estavam muito ligados ao nosso campo vibratório, à nossa faixa vibratória humana da vida. Foi por isso que o magnetismo mental deles não permitiu que eles ascendessem, porque eles estavam muito ligados à nossa faixa vibratória. E eles foram exunizados. Quando eles foram exunizados, eles ganharam um poder, ganharam um patamar, ganharam vamos chamar, uma hierarquia espiritual. Mas mesmo recebendo essa hierarquia espiritual, eles estão muito próximos da nossa faixa vibratória. Por isso que eu desconheço pessoas que falam que não gostam de gira de Exu. Porque Exu conversa com a gente, como um amigo, um amigão. Dá bronca? Claro que dá bronca. Chama atenção? Claro que chama atenção. Porque ele nos quer bem. Mas ele está muito próximo à nossa faixa vibratória. Ele está muito próximo a nós por causa daquele magnetismo mental que o prendeu nas esferas, vamos chamar de inferiores. No entanto, agora, como Exu e como Pombagira, eles estão ascendendo, hierarquicamente eles são mais do que a gente. Porque eles já estão no caminho da evolução. E nós estamos aqui na faculdade. Nós estamos se formando aqui na faculdade da vida para poder, quem sabe um dia, virar um Exu, por que não? Virar uma Pombagira, por que não? Ou até mesmo um marinheiro, um boiadeiro, quem sabe, né? De acordo com com a nossa fé, com o nosso campo vibratório, quem sabe nós somos absorvidos por um mistério divino e do outro lado da vida nós poderemos trabalhar com uma entidade espiritual. Mas, por enquanto, nós estamos na faculdade da vida. E temos esses grandes guardiões da vida e do caminho espiritual, que é Exu e Pombagira, para nos auxiliar a subir de patamar. Queira Deus um dia. Vamos desmistificar alguns mitos agora de Exu. Eu vou desmistificar alguns, e vocês tiverem outros que vocês querem que desmistifique, coloca que depois nós vamos conversar sobre tudo isso daí. Tá ok? É verdade que não posso oferecer água para Exu? Isso é mito, gente. É mito, porque energeticamente falando, a água é um dos elementos mais poderosos do mundo. A água tem uma energia muito poderosa. E Exu também usa dessa água para poder também descarregar pessoas e poder também conduzir energia. Isso é mito. Se eu dar água para o Exu, ele vai brigar comigo porque eu não estou dando cachaça. Nós estamos falando de energia ou estamos falando de bebida? Eu estou falando de energia. É um elemento super poderoso. E o Exu jamais iria, digamos, negar essa força de energia para que ele pudesse trabalhar só por ser água. Mas por ser bebida, o Exu, que está incorporado em seu médium, ele sabe que seu médium precisa repor água para que o médium dele tenha saúde. E ele precisa do médium. Logo, ele vai aceitar a água. Existem muitas utopias, vamos dizer assim, acerca de Exu, e quem cria são os próprios médiuns. Tá? Um outro mito que eu acredito que exista muito, que os Exus, né, falangeiros ou Exus de trabalho, linhas de trabalho, só incorpora com a luz apagada, ou a meia luz. Isso também é mito. É mito, porque se uma luz acesa, uma luz normal, acesa, assim, uma luz convencional de energia elétrica, impede que o Exu incorpore, que entidade espiritual que é essa? Isso é mito, gente.
O Exu que trabalha comigo vem com a luz acesa, vem com a luz apagada, vem de noite, vem de dia, vem de tudo. Ele quer seus 7 caveiras, ele trabalha comigo quando necessário. E aí tem uma outra utopia que falam também, né? Só posso me conectar com o Exu à noite, ou seja, só posso acender uma vela, firmar para Exu à noite. Gente, isso também não existe. Imagina assim, se você sofreu, você passou a noite inteira ruim, sentindo aquela energia negativa te batendo, tendo pesadelos, e quando você acorda, você está todo arrepiado, está todo frágil por causa daquela energia que te abateu. E aí você só vai acender vela para o Exu te defender somente à noite? Você vai passar o dia inteiro passando mal? Isso é mito, gente. Exu trabalha em todos os momentos. O que muitas pessoas falam que Exu só trabalha à noite é porque literalmente desconhecem o poder das horas. A hora grande e a hora pequena. Que Exu atua em todas as horas. Tanto na hora grande quanto na hora pequena. Mas para que vocês entendam, às 18 horas é considerado uma hora grande. Às 21 horas, uma hora pequena. E às 0 horas, uma hora grande. Às 18 horas, abre-se diversos portais para que tanto guardiões da direita e da esquerda comecem a vasculhar os mundos para que possam resgatar Exus. Exus não, para que possam resgatar espíritos caídos. Ou até mesmo combater espíritos trevosos. Quando dá 0 horas, o portal se abre para que todos esses espíritos comecem a ser cuidados. Eu estou explicando para vocês rapidamente, tá? Bem rapidamente. E às 3 horas da manhã, que muitas pessoas despertam às 3 horas da manhã, e nem sabem o porquê, é que nas 3 horas da manhã abre-se um outro portal para que os Exus e Pombagiras comecem a encaminhar esses espíritos que foram resgatados. Aí começa às 6 horas da manhã. Abre-se um outro portal para continuar o resgate de espíritos. Ao meio-dia, às 9 horas, hora pequena, meio-dia, hora grande. Abre-se e assim por diante. Então existe esse trabalho contínuo. É o dia inteiro. Então não existe isso de trabalhar só à noite, só de dia. Sabe, um Exu que trabalha, só incorpora à noite, olha, Deus que me perdoe, eu estou falando de Exu, não estou falando de vampiro. Né? Não estou falando daquelas cenas de filme. Estou falando de Exu. Exu trabalha tanto de noite quanto de dia. Então isso é um mito terrível que criaram acerca de Exu. Ah, eu só posso acender vela para o meu Exu à noite, senão de dia ele não aceita. Então, coitado de você, porque se você tiver um pesadelo e for atacado por forças trevosas durante a noite, você vai passar o dia inteiro passando mal. Você pode acender 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, que Exu vai te atender. Tá? Outro mito que tem, que me perguntam, é verdade que posso ter vários Exus e Pombagiras na minha coroa? Olha, uma vez me contaram uma que eu tive que dar risada. Que a pessoa tinha um catálogo, um menu de Exus. Ó, tá aqui o nome dos Exus, escolhe qual que você quer que eu incorporo. Tava lá, Exu Tranca-Rua das Almas, Exu Tiriri, Exu Marabu, Exu Caveira, Exu Sete Caveiras, Exu do Lodo, Exu Capa Preta, Exu Ferrabras, Exu Lucifer, Exu do Ferro, Exu do Ouro, e assim, nossa. E a pessoa podia escolher qual que ele ia incorporar para a pessoa poder conversar. E no menu, no cardápio de Exu, tinha ali a especificação de cada um deles. Gente, eu prefiro ter um Exu que trabalhe na minha coroa e que seja verdadeiro em sua atuação na minha vida, do que ter um monte de Exu que eu nem sinto a presença. Que é a utopia da minha vida. Então você tem que entender que
pode existir uma falange de Exus trabalhando com o seu Exu. Mas não é todos os Exus que vão se manifestar na sua coroa. Não é, gente. Não é. Eu tenho na minha coroa, trabalho com 2 Exus ativos, né, que é o seu Sete Caveiras, o seu Exu do Pântano. E posso ter outros Exus? Posso, mas eles não são ativos da minha vida. Eu trabalho sempre com esses 2, quando necessário. Infelizmente, existem pessoas que fazem de Exu uma festa à parte, né? Só para fazer festa. Aí fala que tem um monte de Exu. Outro mito, deixa eu até tomar uma água, que essa aqui merece uma água. Outro mito. O Exu e a pombagira só gostam de tomar itens caros. Se você conhece o uísque, imagina que o seu Exu pede um Royal Salute 21 anos ou então um Blue Label. Se você incorpora uma pombagira, imagina se ela pede uma champanhe Chandon. Isso é mito, gente. O Exu não trabalha só com itens caros desse jeito, não. Pelo contrário, Exu quer que você o respeite, pombagira quer que você o respeite, a respeite, né? E que você tenha como fé o seu ativo. O que eu tenho para mim é assim, e isso vocês vão concordar comigo. Aliás, tem que concordar. Se eu vou dar um charuto para o Exu que trabalha comigo, eu não posso comprar esses charutinhos mais baratos. Eu dou um charuto bom. Bom, não vou dar um cubano vindo de Havana, porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu vou dar um charuto bom. O que muitas pessoas fazem, que na realidade eu acho errado, é dar aquilo que é o mais barato. Não, eu dou aquilo que eu usaria para mim. Eu não sou fumante, eu não conheço cigarro, mas eu pergunto para quem fuma e falo, ó, que cigarro que é bom? Né? Ah, esse é bom, tá. Eu vou lá e compro um maço de cigarro bom para dar para pombagira. Eu não sou fumante, eu não conheço. Então, mas eu pergunto e dou um bom. Um charuto bom, eu dou um Talves ou dou um Titã. Eu não vou dar aquele charutinho que dão de ebó nas casas de umbanda que vende, que você acende, puxa na boca, sai todo farelo na sua boca. Sai toda arapiraca na sua boca despedaçada. Então eu tenho que dar para o Exu o que é bom para mim também. Não só itens caros e nem muitos itens baratos. Exu não quer aquele uísque mais caro. Ele quer um uísque bom. Que você possa presenteá-lo, oferendá-lo, para que ele possa, sim, trabalhar a sua força. Pombagira só trabalha com assuntos voltados ou relacionados a relacionamento amoroso, só serve para poder atar casamento ou desatar casamento. Ai, meu Santo Antônio de Catigeró. Pombagira, ela é psicóloga. É uma das maiores ouvintes que nós temos na nossa espiritualidade. Pombagira também não gosta de muito luxo, não, viu? Quem gosta de luxo são os médiuns. E as médiuns que gostam de se aparecer. Pombagira nos quer a partir da nossa fé. E ela trabalha de acordo com a sua vibração. Por exemplo, Pombagira Maria Mulambo. Vocês sabem o que significa mulambo? São aqueles espíritos maltrapilhos, aqueles espíritos mulambentos. Maria é sincretismo com Oxum. Então é uma pombagira que, pelo amor de Oxum, recolhe esses espíritos mulambentos, maltrapilhos e os encaminha para a criação divina. Deixa eu ver outro aqui agora. Pombagira do Cruzeiro. Pombagira do Cruzeiro é uma pombagira de Obaluaê, cruzeiro. O que é um cruzeiro? É o encontro de duas realidades, a espiritual e a material. É o encontro de duas forças. Duas forças. A força da natureza e a força do espiritual. É o encontro de duas verdades.
é o encontro de duas realidades, é o encontro de dois caminhos. O Cruzeiro é isso. Quando eu falo pombagira do Cruzeiro, é a pombagira que encaminha espíritos para este Cruzeiro para que eles encontrem os caminhos deles, para que eles sejam direcionados para a criação. Então, a pombagira não está relacionada somente a assunto amoroso. Nós temos que ver o campo de atuação dela e ver aonde ela trabalha. Qual é a importância de Exu e pombagira no equilíbrio espiritual e na proteção energética dos médiuns? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Ó, qual que é a importância de um Exu e de uma pombagira na vida de um médium? Tanto energeticamente, quanto no seu dia a dia. Tanto para a gira, quanto no seu dia a dia. Qual que é essa importância? Vamos entender. Exu, você sabe qual que é o símbolo de Exu? O símbolo de Exu é um falo. É um falo. Ou seja, o órgão sexual masculino. É um falo, ereto. Esse é o símbolo, que é chamado de ogó. Qual que é o símbolo de pombagira? É uma rosa vermelha, que é o símbolo da paixão, da vida. O que Exu é na vida de uma pessoa? É a vitalidade divina, a força divina. É a vitalidade, a força de poder trabalhar, a força sexual, a força de poder fazer novos projetos, a força de querer estudar, a força de querer estar aqui com vocês gravando um vídeo, a força de poder caminhar, de poder se curar, a força de participar de uma gira, de participar de um grupo de estudos. É a força. Só que de nada adianta eu ter essa força se eu não tenho estímulo, se eu não tenho vontade. Eu tenho a força de fazer, mas não tenho vontade. E aí é onde que entra a pombagira. Pombagira se polariza com o Exu, dando o estímulo, a vontade, e Exu vai dar a força, a vitalidade para que aquilo aconteça. Pombagira vai me dar o estímulo de trabalhar, e Exu vai me dar a vitalidade para trabalhar. A pombagira vai me dar, sim, o estímulo sexual. E Exu vai me dar a vitalidade sexual. Sim, também na sexualidade. Mas não é só a sexualidade. Não é. Então, dentro de uma situação de um médium, da situação de um campo energético de um filho, de uma filha de santo, ou até mesmo de quem não está trabalhando dentro de um terreiro, é muito importante que tenha essa sabedoria para entender a importância de Exu e de pombagira na sua vida. Eu sei que para quem está no início da jornada espiritual, seguem muitas dúvidas sobre os orixás e as entidades. Eu sei disso. Isso é algo que vejo constantemente, seja nas perguntas no meu canal, nas conversas com meus filhos de santo, ou até mesmo nos questionamentos dos meus alunos. Por isso, sempre busco explicar esses assuntos de uma maneira leve e didática, de uma maneira até muitas vezes lúdica, para que eles possam entender, para que vocês possam se conectar melhor com seus guias espirituais e também os seus orixás. Sempre respeitando o sagrado e a diversidade das culturas, a diversidade de cultos. Mas esse conhecimento vai muito além de apenas entender conceitos. Não é verdade? É muito além. Em parceria com o Grupo Estudos de Umbanda Oficial, eu quero oferecer a vocês o curso de Exu e de Pombagira, de minha autoria, que tive a honra de desenvolver. Vocês terão acesso a módulos detalhados, que vão desde como fazer uma firmeza, como defumar a casa na energia dessas entidades tão poderosas. E todos esses ensinamentos são essenciais para que você fortaleça o seu equilíbrio energético e espiritual. Não só no seu dia a dia, mas também no cuidado com o seu lar e sua proteção pessoal. Se você já sentiu vontade de se aprofundar
nesses temas e construir uma conexão mais forte e consciente com Exu e Pombagira, essa é a oportunidade perfeita que o grupo de estudos oficial de Umbanda e eu estamos oferecendo para todos vocês. Quer aprofundar ainda mais nos conhecimentos sobre Exu e de Pombagira? E dar um passo transformador na sua jornada espiritual? O curso de Exu e de Pombagira já está disponível na plataforma da Hotmart. Totalmente segura e confiável, para que você possa começar a estudar imediatamente, no seu tempo e com tranquilidade. Vocês terão acesso ao curso por um ano inteiro. Assistindo um pouquinho todo dia, você absorve todo o conteúdo facilmente. E tem mais. Como parte dessa parceria com o Grupo Estudos Oficial de Umbanda, eu e o em parceria, estamos oferecendo um desconto exclusivo para os membros do grupo. É uma oportunidade única de acessar um conteúdo de qualidade com módulos completos que vão desde firmeza e defumações até a conexão profunda com essas entidades tão poderosas. Clique agora aqui e garanta a sua vaga nesses cursos. Para você que está aqui comigo, aqui no link do Facebook, o link está fixado no chat, que será postado daqui a pouco também por toda a galera aí do Facebook, por todo mundo aí, será colocado nos comentários e etc. Não perca essa chance de transformar a sua prática espiritual e fortalecer a sua conexão com o sagrado. Estamos juntos nessa caminhada de aprendizado espiritual e evolução. Estamos juntos nessa caminhada. Por que eu quero estar junto com vocês? Porque para mim é importante expandir o conhecimento. Para mim é importante demais que todos vocês estejam cientes de vossa conexão espiritual e sabendo fazer corretamente, para que vocês não sejam enganados pelos 171 da vida que tem por aí. É importante você dividir o conhecimento. Quanto mais pessoas sabem, mais respeito ao sagrado nós teremos. E menos profanação do sagrado nós teremos. Menos profanação. Para mim é importante louvar e respeitar o sagrado. E tenho certeza que para muitos de vocês também. Por isso que nós estamos nessa parceria com o grupo de estudos. E eu estou honrado com eles. E agora vamos esperar aí agora se tem algumas perguntas. Eu vou chamar novamente a Juliana aqui, para ver se ela separou algumas perguntas, para que nós possamos entrar aí na reta final. E aí, galera, tá dando para me ouvir? Tranquilo. Tá dando para ouvir tranquilo? Ó, o chat, eu botei o link aqui no chat, galera. A gente está fazendo essa sessão de lives porque a gente começou a ver que estava rolando muita dúvida aqui. E acaba que, mesmo que as pessoas tentem ajudar, fica confuso no comentário. Porque é a galera iniciante tentando ajudar iniciante, aí não dá certo. O que a gente está fazendo aqui? Trazendo alguém de peso, trazendo alguém que sabe o conteúdo, para ajudar vocês nessa caminhada. Esse curso que o Pai Paulo Ludogero está falando, ele já fez um mega desconto aqui pra gente. Eu também, tá vendo? Vocês me fazem pechinchar, vocês são fogo. Tentei aqui com ele o máximo de desconto que eu podia, porque o curso é 3 vezes o valor que está lá. Se você apertar aqui no link, vocês vão tomar um susto com o valor desse curso aí. Vale muito a pena. Vocês gostam do assunto, vocês têm dúvidas sobre o assunto. Ao invés de ficar esperando um milagre que alguém responda o que vocês estão precisando, vai certo em quem sabe. É uma oportunidade para vocês adquirir mais conhecimento, parar de ficar com dúvida e parar de acreditar em 171. A gente sabe como é que tá a internet por aí. Hoje em dia é só abrir uma live, qualquer um sai falando besteira. Então aproveita. O Pai Paulo Ludogero está há anos aí falando sobre espiritualidade. O canal do Pai Paulo Ludogero tem anos aqui no canal também. Foi por isso que a gente pediu para ele vir aqui no grupo e falar um pouco sobre espiritualidade. Falar um pouco sobre Exu e Pombogira, que é uma das coisas que acaba tendo muito mitos. Foi bem legal, ele botou vários mitos aí para vocês. Muitos de vocês falam aqui no grupo. Então, eu espero que vocês aproveitem a oportunidade. Na quarta-feira tem mais live às 8 horas. Na sexta-feira também tem live às 8 horas com o Pai Paulo Ludogero. Vocês aproveitem. Falei, anota as dúvidas, tragam as dúvidas.
Em relação à dúvida, Pai Paulo, aproveitando aqui, perguntaram uma dúvida que o cara falou assim: eu não tenho marinheiro, mas descobri que eu tenho pirata, e pirata seria Exu. Aí ele falou: alguém já ouviu falar sobre isso? Existe pirata sendo Exu? Aí perguntou nomes ou coisas do gênero. Aí, se você podia falar um pouco sobre isso. Tá, vamos lá. Como eu disse, nós temos que respeitar as doutrinas das pessoas que pensam de forma diferente. Então, eu vou falar como eu penso, como eu acredito, tá? Sim. Eu não estou falando mal de ninguém, não estou criticando ninguém, tá? Eu estou falando como eu penso, como eu acredito. Sim. Nós sabemos que marinheiros compreendem uma diversidade de entidades, de espíritos humanos que trabalharam sobre essa energia aquática, vamos chamar assim. Então nós temos os marinheiros, que são de embarcações grandes, temos os jangadeiros, temos os canoeiros, temos aquele barco que corre no Rio Amazonas, lá que eu esqueci o nome agora, acho que é chalaneiro, se não me engano, né? Os que conduzem ali, acho que é chalano, eu não me lembro o nome. Mas nós temos os marinheiros de água doce e os marinheiros de água salgada. É muito importante entender que existem esses dois tipos de marinheiros. Porque tanto aqui no Brasil quanto em outros países, nós temos rios muito enormes, que são os de água doce, que correm em embarcações. E são marinheiros também, de água doce. Tá? Então, quando nós entendemos uma entidade chamada marinheiro, nós entendemos, ou jangadeiro, canoeiro, né, nós entendemos que são espíritos que viviam para o mar e pelo mar para ajudar pessoas, de acordo com aquela energia aquática. Então, o arquétipo que traz o marinheiro são espíritos que trabalhavam para o mar, pelo mar, para ajudar pessoas. Ajudar outras pessoas a navegar por essa energia aquática. Quando nós falamos de pirata, qual que é a primeira coisa que te vem à mente, Juliana? Pirata? Primeira roubo, coisa. Né? Roubo, saqueamento, né? Roubo, saqueamento. Saque. Energia negativa. Uma energia negativa. Então, eu não consigo entender um pirata sendo de direita. Eu consigo entender um pirata sendo de esquerda. Que é Exu trabalhando com a energia da esquerda, a energia negativa. Que é que ele lida bem. Que é o que ele lida bem, que ele sabe neutralizar e transmutar. E aí me perguntam, existe a linha dos piratas? Quem sou eu para dizer se existe ou não uma linha? Não sou ninguém. Né? Mas para mim, pirata, se ele lida com aspectos negativos do mar, eu já tenho Exu, que liga com os aspectos negativos do mar. Ele estaria ali junto, estaria ali junto. Concordo. Não precisaria de uma linha específica. Tá? Mas respeito todas as formas de pensamento. Sim. Concordo. Faz sentido. O lance é fundamentar, né? Se é um Exu, tá ali na linha de Exu. Não tem problema. Aí nós temos trabalha ali. Nós temos Exu Calunga do Mar, temos Exu Calunga Grande. Perguntar alguns nomes. Oi? Isso que eu ia perguntar, se você sabia alguns nomes para falar pra galera. Exu Calunga do Mar, Exu Calunga Grande, Exu Quebra-Mar, Exu Quebra-Onda, Exu Sete Ondas, Exu Marinho. Temos diversos. Pô, legal. Essa parte de Exu ligado ao mar eu realmente não conhecia muito, não. Nós temos diversos Exus. Exus que trabalham nessa energia aquática do mar. E é importante saber que também existe a energia aquática da água doce. É a mesma coisa, né? Verdade. Porque temos aqui no Brasil, nós temos o Rio Amazonas, que é um mar de água doce. Verdade. É um mar. E nós temos outros rios mundo afora que são também imensos de água doce. E que existem embarcações navegando por esses rios. Verdade. Uma outra pergunta que rolou aqui também foi sobre esse cruzamento de linha. A pessoa estava com dúvida porque disseram para ela que o baiano dela era cruzado. Aí ela falou, o que quer dizer isso? É Preto Velho cruzado? É baiano cruzado? É Exu, mas é baiano? O que é o que, sabe? São as linguagens que existem, né? Bom, de novo, né? Eu tô sendo até repetitivo, peço desculpas,
Mas eu vou falar de acordo com o que eu penso, com todo respeito a todas as formas de doutrina. Quando nós falamos de uma entidade cruzada, quer dizer, nós não falamos isso, tá? Mas quando se fala de uma entidade cruzada, subentende-se que é uma entidade que trabalha na direita com um viés de esquerda. Com um viés de esquerda, tá? Vamos chamar assim, viés de esquerda. No nosso entendimento, nós entendemos que baiano, cigano, malandro, boiadeiro, são linhas transitórias. Então, lembra lá no comecinho que eu falei, que Exu resgatou aqueles espíritos que estavam com magnetismo mental negativado e encontraram na linha de Exu e de Pombagira, por cuidar dos aspectos negativos, um caminho da evolução. Lembra disso? Sim, sim. Então, tá. Quando esses espíritos que estavam negativados começaram a alcançar um viés de evolução, eles deixam a esquerda, de trabalhar somente na esquerda. Eles deixam. Então, ou seja, eu vou deixar de trabalhar na esquerda para agora atuar na direita. Só que aí, aqui, eu sou o Exu Paulo, aqui. Se eu estou passando para a direita, eu não vou ser mais o Exu Paulo. Eu vou ser o Exu Sérgio, exemplo. Não, Exu Sérgio não, vou ser o Boiadeiro Sérgio. Entendi. Boiadeiro Vai para Sérgio. outra linha. Eu abdico do meu nome de Exu para trabalhar numa outra linha. É o que nós chamamos de o Exu ascendeu. O Exu ascende. Ele ascendeu, ele está trabalhando agora numa outra linha de trabalho. Ele alcançou a evolução dele. E aí, o que acontece? Como é uma linha transitória, né, baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, até alcançar o patamar, que é caboclo e preto velho, que são linhas de alto grau espiritual, eles passam por essa transição e muitos deles, vamos falar assim, trazem resquícios dessa atuação antiga na esquerda. Resquícios. É diferente de Zé Pilintra, antes que alguém pergunte. Zé Pilintra é um mistério à parte, que ele é um espírito que pega os espíritos da esquerda e leva para a direita. Ele é o grande responsável por encaminhar esses espíritos que estão ascendendo para a direita. Por isso que Zé Pilintra fala que ora é Exu, ora é baiano, ora é malandro, ora é juremeiro, ora é caipira, ora é preto velho. Já vi até um preto velho chamado Zé Pilintra. E esse mistério, o nome Zé Pilintra, que é o grande responsável por, digamos, transportar, digamos assim, esses espíritos que estavam na esquerda para a direita. E quando eles chegam na direita, eles ficam com esse viés ainda de esquerda, trabalhando, que eles estão aprendendo agora a trabalhar na direita. Aí falam que esse baiano é cruzado, esse boiadeiro é cruzado. É isso. Mas tem que fundamentar, nós temos que fundamentar, né? E não simplesmente dizer, né? Entender o que está acontecendo e o que não está. É isso que a gente fala para eles aqui no grupo. Pega a dúvida e pensa assim, tem algum fundamento? Qual é a base dessa resposta ou desse contexto com o qual você está colocando? Que tem muita coisa que não tem fundamento, não tem base, não faz o menor sentido, né? Ó, para você ver, vamos falar nos fundamento, base e sentido. Chegou uma ontem que a gente até travou aqui e eu falei para o rapaz que estaria na live que eu colocaria. Acaba sendo um pouco polêmico, mas é mais por causa de preconceito. A pergunta dele é: homem incorpora pombogira? Eu vou responder perguntando se homem incorpora caboclo. Se homem incorpora preta velha. A pergunta que eu fiz para ele foi: ué, mas e mulher incorpora caboclo? Mulher incorpora espíritos masculinos? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu concordo contigo. O que eu acredito que seja, vamos falar, eu não vou chamar de preconceito, mas é um pouco de preconceito. Né? É um pouco de preconceito. Mas o que eu acho que fortalece esse preconceito são os exageros. Sim. São os exageros. Eu vou dizer, por exemplo, aqui. A pombagira, quando incorpora naquele homem lá, ela tem que passar batom, tem que passar... Eu não sei o nome, me ajuda, aquele negócio passa no rosto. Blush. É esse negócio aí. Passa batom, passa esse negócio do rosto, tem que colocar uma peruca, etc. Tal. Mas e a mulher quando incorpora o Exu? Ela tem que colocar pelo no rosto, tem que tirar a camisa porque é o Exu? Verdade. É exatamente isso. Ele falou: qual é o fundamento disso aí?
Então, o que acontece que fortalece o preconceito, muitas vezes, são os exageros. É isso. Exatamente. Exatamente. Ó, tá, acabou rolando uma pergunta aqui no chat aqui, ó. Boa noite, eu tenho um primo que não consegue se libertar de boates e prostituição. Todo final de semana ele vai para esses lugares e gasta tudo que tem. O que eu posso fazer para ajudá-lo a se libertar disso? Obrigado. Jean Otávio. Tá, Jean, boa noite, muito obrigado pela pergunta. Jean, existem muitos distúrbios que são físicos e que são mentais e que acaba acontecendo também por atrair espíritos negativados que atuam nessa parte de vícios. A primeira coisa que eu te falo é assim, ele precisa procurar uma ajuda material, não só espiritual. Ele precisa procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, eu não sei, para ajudar ele a controlar esse vício. Porque é um vício. O vício sexual é um vício, tá? Isso é adicção, é chamado de adicção. A adicção não é só de drogas, é de tudo quanto é vício, tá? Então ele é um adicto de sexo, ele é viciado em sexo. Então logo ele precisa procurar um profissional da saúde que o ajude fisicamente e até mesmo psicologicamente a se libertar desse vício. Em contrapartida, os espíritos que se alimentam dessa energia, digamos, sexual, não são Exus, não são pombagiras. São o que nós chamamos de demônios, de quiumbas, obsessores, vingativos, que acabam intuindo ele, fortalecendo esse vício, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E vão e se alimentam dessa energia sexual, que é uma energia muito poderosa de troca no mundo da espiritualidade inferior. Então, precisa ser os dois casos. Ele precisa procurar uma ajuda profissional, né, da terra, né, e precisa procurar um terreiro para poder fortalecer o lado espiritual dele. Mas tem que ser um trabalho em conjunto. Não pode ser só o material e nem só o espiritual. Dá para ser feito? Ajuda? Claro que dá. Mas o mais importante de tudo, que isso eu aprendi com a minha mãe, nós temos que saber até onde nós podemos dar o passo. Não adianta eu te falar que faz uma vela, faz isso que vai dar certo, se eu sei que não vai dar. Porque ele precisa de ajuda. Tá bom? Exatamente. É isso que a gente fala aqui para vocês, a galera do grupo, quando a gente responde, às vezes sem passar para o grupo, que a gente fala, precisa juntar trabalho espiritual com trabalho material, tá vendo? Ele acabou de explicar, mas vocês não levam a gente a sério porque a gente não é dirigente. Eles ficam chateados às vezes quando a gente responde, irmão, tem que fazer um tratamento conjunto, tratamento com material, psiquiatra, psicólogo, fazer tudo direitinho, faz um trabalho bem feito, ouve o que o médico está falando, mas faz um trabalho espiritual, vai no terreiro, se descarrega, faz um trabalho ali junto com a espiritualidade, mas tem que ser os dois juntos, isso para qualquer coisa, para qualquer problema, né? Para qualquer dificuldade. Isso é para a vida. Espero que agora você leve mais a sério, tá vendo? Isso é para a vida, né? A sabedoria de um pai de santo e de uma mãe de santo é quando ele entende que ele não pode resolver tudo e que ele precisa de ajuda. É isso. Exatamente. Exatamente. Ó, pai, encerraram as perguntas de hoje. Então, agora só na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Eu espero que todo mundo tenha gostado, todo mundo tenha aproveitado. Para quem não conseguiu deixar as perguntas, mandar as perguntas, anota tudo para quarta-feira, que aí a gente, no finalzinho, faria esse mesmo bate-papo aqui com as perguntas, com as dúvidas que vocês deixaram, ok? Tá, na quarta-feira nós vamos falar sobre rituais e firmezas, é isso? Isso, é um negócio que eles têm muita dúvida, Então, vivem mandando pergunta, o que pode, o que não pode fazer, o que pode dar, o que pode oferendar. Já preparem suas dúvidas aí, já deixa prontinho já, não fique esperando aqui, porque na hora, isso acontece muito comigo, gente. Eu tenho dúvida não, mas eu vou assistir primeiro tudo. Quando acaba tudo e... Qual que era a dúvida mesmo? Então já deixa escrito, já. Já some tudo da cabeça, aproveita, já sabe qual é o tema, já prepara as perguntas para fazer na quarta-feira. Isso aí. Então, Juliana, eu quero agradecer a você e ao grupo de estudos oficial de Umbanda Oficial, aliás, por essa oportunidade de estar podendo me apresentar, de estar podendo compartilhar um pouco do conhecimento, que o conhecimento é libertador. O conhecimento é a única coisa que nós levamos daqui para outra vida. Exatamente. E o conhecimento desamarra a gente e nos dá liberdade espiritual. Tá? Não estou dizendo que você nunca mais tem que frequentar um terreiro, não é isso. Mas te dá liberdade de você escolher um terreiro ético e um terreiro com bastante respeito e que respeita o sagrado. E você não vai ser enganado por ninguém. É isso. Exatamente. Só um momento, pai.
o Jean acabou de botar aqui que ele não estava falando sobre o sexo em si, mas ele estava falando sobre drogas. Já é a mesma coisa, vício é vício. Do mesmo jeito que ele falou do sexo, é drogas. Drogas também não é um vício? É a mesma coisa. Psiquiatra, psicólogo, tratamento em centros especializados para drogas e a parte espiritual em conjunto, né? Sim. E volto a dizer, essa doença se chama adicção, tá? Ele é um adicto, tá? E um adicto não existe cura, já estou te avisando, mas existe um tratamento. E esse tratamento é libertador. Eu tenho a honra de falar para vocês que eu tenho filhos de santos que são adictos e são libertos. Tá? Que bom, que bom. E eles reconhecem isso. Isso foi um trabalho em conjunto. Em conjunto. A espiritualidade e o trabalho psicológico que foi feito na época. Acho que eu vou mais fundo aqui, eu acho que eu estou entendendo o viés da questão. Muita coisa que acontece aqui no grupo, pai, eles acham que tudo é espiritual. E que tudo vai resolver na parte espiritual sem eles fazerem a parte terrena. Então, tá acontecendo isso é espiritual. Tropeçou na rua, é espiritual. Alguém tá fazendo uma coisa para mim, é espiritual. Ah, eu tô triste, é espiritual. Ele falou assim, a pessoa, ela é atraída muito por lugares negativos e festas. Sim, porque ele não tá se cuidando, né? Vibração baixa, você deixa as coisas negativas se aproximarem de você, cara. É isso aí. Ele explicou aqui tudo certinho. Qualquer coisa, manda a live aí pro seu amigo para ele dar uma olhada, Jean. E qualquer coisa, se tiver mais dúvida, traz a dúvida na quarta-feira. Mas vício é vício. A mesma resposta que ele deu pro sexo é pra droga também. Eu tinha entendido que ele falou boate, né? Eu pensei que era uma coisa... Que era uma ele coisa falou que ele se expressou errado, mas ele estava falando sobre drogas e o lugar em si, né? Aí, porque eles acham que tá na boate é porque é lugar negativo. Se realmente tem espíritos negativos em boate, em boteco, isso e aquilo, mas é aquilo, é opcional, né? Você vai estar lá porque você quer. Exatamente. É vibração. Concordo. Em número, gênero e grau. Olha, botou aqui, ok, muito obrigada. Vocês são show. Pô, Jean, qualquer coisa, anota mais dúvida na quarta-feira, traz esse seu amigo aí pra live e vocês colocam aqui mais perguntas para se ajudarem, né? Isso aí. O Jair aqui também, top a live, parabéns. Jair Bispo. Valeu, galera. Isso aí, boa noite gente. Para vocês. Abraço, até quarta-feira, se Deus quiser. Juliana, mais uma vez, abraço e tudo de bom para você. Abraço, Pai Paulo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Obrigada pela live. Imagina. Tchau.